Fala aí galera do YouTube, beleza? Eu sou o Roberto do canal Ciência Show e eu estou aqui para explicar um pouquinho sobre a origem da vida. Do ponto de vista da biologia, nós temos algumas teorias que tentam explicar qual a origem da vida, qual a origem dos primeiros seres vivos. E aí eu vou apontar as teorias clássicas, as primeiras teorias que surgiram para tentar explicar os primeiros seres vivos e depois as teorias modernas acerca desse tema. Tudo bem? Então a gente vai começar falando sobre uma teoria que surgiu com base nas interpretações do homem de textos bíblicos, textos sacros, né, textos ligados à religião, que é o criacionismo. Para o criacionismo, toda a vida surgiu graças a um ser maior, né, graças a um Deus que criou todos os seres vivos e da forma que ele criou, a forma que ele deu aos seres vivos, não mudou ao longo da história. Então, junto com o criacionismo, vem também um termo chamado fixismo. O que é o fixismo? É essa ideia de que os seres não mudam ao longo da história, ao longo dos anos. Então, Deus criou o macaco assim e ele sempre foi assim e nunca vai mudar. Deus criou o elefante daquele jeito e ele continuou daquele jeito ao longo da história e nunca mudou. Então, para o criacionismo, as espécies foram criadas da forma como elas são até hoje e não houve mudanças. Então, o criacionismo foi a primeira tentativa de explicar a origem dos seres vivos. Mas, com o tempo, o homem foi fazendo estudos, né, foi aprimorando o seu conhecimento, foi se descobrindo, foi descobrindo as coisas, e aí surgiram outras teorias. O que é a abiogênese agora? A abiogênese é uma teoria surgida lá com Aristóteles, lá no século 3, 4 a.C., em que ele afirmava o seguinte, que toda a vida, todo ser vivo pode surgir a partir da matéria inanimada. Então a matéria inanimada, poeira, né, etc., essas partículas de matéria inanimada podem dar origem a um ser vivo novo. Então, para ele, por exemplo, se você colocasse uma camisa suada com um pouquinho de trigo num canto sujo e escuro da sua sala, depois de alguns dias, aquela camisa suada, junto com aqueles pedacinhos de trigo, dariam origem a uns ratinhos, a uns filhotinhos de rato. Se você deixasse, por exemplo, um pedaço de carne apodrecendo num outro canto, dali a alguns dias surgiriam moscas e larvas de moscas. Então, para a abiogênese, a matéria inanimada tinha um princípio vital, uma força vital capaz de dar origem à vida. Então, essa é a grande característica dessa teoria da abiogênese. O que acontece é que, por mais absurdo que isso pareça ser para a gente hoje, muitos pensadores na época adotaram essa teoria porque não tinham recursos para comprovar nada ao contrário. E como Aristóteles foi um grande pensador que influenciou muitos outros pensadores e intelectuais, obviamente que muitos deram ouvidos àquela opinião que ele tinha sobre a origem da vida. Então, a abiogênese, ao longo da história, foi ganhando adeptos famosos. Isaac Newton foi ganhando adeptos como René Descartes, entre outros. Então, tinha alguns estudiosos, alguns intelectuais do século XVIII, do século XVII, que acabaram até fazendo alguns experimentos para tentar defender essa teoria. A gente vai conhecer, por exemplo, um sujeito conhecido como John Needham, que depois, lá no século XVIII, ele até confrontou um dos pesquisadores que tentava lá quebrar, derrubar essa teoria da biogênese, confrontou com experimentos. Ok? Mas a gente vai falar com um pouquinho mais de detalhes mais tarde. Então, essa teoria da biogênese começou lá com Aristóteles, mas permaneceu viva durante muitos séculos, durante muito tempo, para tentar explicar a origem dos seres vivos.